Imagina você não pregar em absolutamente nada. Não sair uma palavra da sua boca, mas o seu produto descortinar, descobrir, desvendar ou revelar um atributo do Pai na Terra. Yuri, mas como assim? Como assim revelar um atributo do Pai na Terra? Como assim revelar o reino na Terra e propagar o reino na Terra? Eu vou te explicar agora como isso funciona e como isso é tão simples. Crente, bora para esse vídeo, bora! E aí? Galera chegando aí, muito bom ter vocês aqui nessa live dos desbugados. Estamos aqui com a galera. Fala Marcleide, boa noite, sejam muito bem-vindos aí para essa live toda quinta-feira às 18 horas e 7 minutos. A gente está aqui ao vivo, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, para a gente falar sobre empreendedorismo, cultura do reino, sobre marketing digital, sobre vendas, mas tudo com base na palavra, para você finalmente aprender como é empreender com a cultura do reino. Então, clica aí no gostei, clica no compartilhar, dispara aí para as pessoas. Você que está aqui no Instagram, clica aí no aviãozinho, manda para todo mundo, manda para geral aí, para a gente começar a falar sobre esse empreendedorismo maravilhoso. E sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos. É uma honra estar aqui com vocês, com cada um de vocês, para a gente falar sobre empreender com a cultura do reino. Hoje você vai aprender, e o que eu quero falar aqui hoje, compartilhar com vocês hoje, é sobre o que é empreender, ponto, e o que é cultura do reino. E como essas duas coisas se conectam, e como essas duas coisas conversam umas com as outras. É importante, muito importante você entender que a melhor cultura para se empreender chama-se cultura do reino. Não tem cultura melhor para se empreender do que a cultura do reino, isso mesmo. Na verdade, não existe cultura melhor para qualquer coisa. Mas talvez nunca te ensinaram sobre empreender com a cultura do reino. Então, se você acredita que isso é bom para você, se você às vezes tem aí ideias criativo, mas não sabe transformar isso de repente em um movimento, em gerar um movimento na terra. Jesus era um verbo, e o verbo é movimento, é ação. Então, se ele era o verbo, e ele fala para você ir ao mundo pregar o evangelho, isso quer dizer movimento. Então, bora se movimenta, porque isso é empreender. E eu quero começar esse nosso bate-papo aqui. Galera tá aqui no YouTube, galera tá aqui no Instagram, todo mundo aqui ligado nisso que a gente tá compartilhando aqui hoje. E hoje eu quero desmitificar, ou seja, tirar o mito e desmistificar, tirar o místico sobre essas duas coisas. E eu quero começar essa conversa aqui, literalmente uma conversa. Eu vou desabilitar os comentários aqui, espera só um pouquinho. E aí galera, beleza? Oi Francisco, Cilarcélio, eu vou tirar aqui os comentários, tá bom? Desativar os comentários para a gente prestar atenção aqui. Então vai lá, clica aí no aviãozinho, compartilha aí com pelo menos 30 pessoas, sai marcando a galera aí, dispara para todo mundo, chama geral para cá, todo mundo que é cristão, amigo, irmão na fé, inimigo, manda para todo mundo aí. E foi assim, escreve uma mensagem, não só envia não, escreve por que você está enviando a mensagem para essa pessoa. Yuri, como assim? Aprenda um princípio aqui do reino. Ninguém compra um produto, ok? As pessoas compram um propósito. Então quando eu te falo assim, explica o porquê ela deve vir, você nunca deve falar assim, esse cara fala sobre empreender com a cultura do reino. Isso é um produto, né? Uma proposta. O que você faz? Você envia para ela e escreve alguma coisa para despertar a curiosidade nela. A melhor forma de fazer isso é falando sobre o propósito. Manda assim, ó, se você quer desafiar a sua mentalidade, se você quiser ter a sua mente transformada como Romanos lá propõe, assiste esse cara aqui. Assiste o que está sendo falado aqui nessa live. Vem com a gente que vai ser incrível. Então bora lá, vamos para o conteúdo de hoje, que é um conteúdo poderoso aí para você entender essa estrutura. Então presta atenção aqui.
A gente está falando aqui sobre empreender com a cultura do reino. E muitas pessoas têm dúvidas sobre o que é empreender com a cultura do reino. E eu quero deixar muito claro para você o que isso significa. Para que você entenda esse conceito, eu preciso que a gente divida esse conceito em duas partes diferentes. Então, empreender é uma coisa, e aqui eu quero falar sobre o que é empreender e o que não é empreender, mas também eu vou falar aqui sobre cultura do reino. O que significa empreender com a cultura do reino, o que significa empreender e o que significa cultura do reino. As duas coisas juntas, tá bom? Então vamos lá. Empreender. Entenda que empreender é uma palavra mundialmente conhecida, claro, né? Um conceito, um princípio, mas no Brasil ele tem um viés errado. As pessoas acham que empreender é ser empresário. Então presta atenção em uma coisa aqui que a palavra nos ensina. Empresário é uma função. Empreender é uma mentalidade que gera um estilo de vida. Yuri, como assim? Presta atenção. Um empresário é aquele que tem uma empresa. Empresário é uma função. Por que muitos empresários aí entram em depressão logo depois que a empresa quebra, por exemplo? Porque eles colocaram sobre aquela função uma expectativa de identidade. Quando a empresa quebra, leva com ela a identidade. E aí a pessoa quer fazer o quê? Morrer. Porque ela perdeu o sentido de propósito. Ela achava que aquela empresa era o propósito de vida, quando na realidade era só uma proposta, porque proposta é uma função. Propósito é uma unção. Entenda que propósito é de alguém, no nosso caso, que empreende com a cultura do reino, que é filho, é uma unção de Deus para serviço a alguém. Então é você pegar o seu produto, sei lá, você vende canecas. Então é você receber uma unção de Deus para comunicar quem Ele é para pessoas por meio de um produto. Isso é um propósito quando a gente fala de empreender com a cultura do reino. Agora, se você só empreende, aí vamos lá, tem várias formas de você escolher isso. Ah não, eu vou empreender com paleta mexicana. Algum tempo atrás estava isso, né, na moda. Ah, eu vou empreender com paleta mexicana porque paleta mexicana está dando dinheiro. Quantos quebraram? Vários. Porque aquilo era só uma proposta. E uma proposta tem início, meio e fim. Isso é ser empresário. Conforme o mundo, empreender é ser empresário. Ou estar empresário. Agora, conforme o reino, empreender é um estilo de vida. A própria palavra, se você for ler, do início ao fim, fala sobre uma pessoa que talvez você já tenha ouvido falar dele, que chama-se Jesus o Cristo. É claro que você já ouviu falar dele, né, crente? Então presta atenção. Jesus o Cristo. Por que Jesus o Cristo? Jesus é um nome. E como Jesus, haviam vários, era um nome comum para aquela época, mas o Cristo fala sobre o propósito daquele Jesus. O próprio Pedro diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele não fala tu és Jesus, ele fala tu és Cristo, propósito, destino, o Filho do Deus vivo e identidade. Yuri, então, como é que a gente conecta tudo isso e empreender com a cultura do reino? Empreender com a cultura do reino é você entender de uma vez por todas que você não tem um nome função, mas você tem um propósito que é uma unção em uma identidade e um destino. Yuri, não entendi nada. Calma que até o fim dessa nossa aula aqui, dessa nossa live, você vai entender isso de uma vez por todas. Olha só que incrível isso aqui. Vamos voltar para o conceito de empreendedorismo. Quando você fala assim, empreender, a pessoa fala assim, não, mas eu nem tenho ideia, eu nem tenho produto. Eu falo, você é um pai, você é uma mãe de família, você pode empreender. Você é um servidor público, você pode empreender. Então, empreender, gente, não é ser empresário. É claro que ser empresário ou estar empresário é a melhor ambiência ou a ambiência mais fácil para se imprimir e se executar uma mentalidade empreendedora. Por que, Yuri? Porque se o produto eu criei, eu faço ele do jeito que eu quero. E se eu quebrar, o problema é meu. Então a grande questão aqui é que empresário é a função mais fácil para se exercer o empreendedorismo.
Mas, como eu já te disse, talvez você já saiba disso, eu fui servidor público durante 2 anos, trabalhei em algumas empresas públicas e lá eu empreendia. Eu era um servidor público, ou um funcionário público que empreendia. Eu peguei, por exemplo, um processo que demorava 4 horas e transformei ele para ele funcionar em 20 minutos. Isso é empreender. Então, Yuri, o que é empreender no seu conceito mais original, no seu conceito mais puro, mais bruto, né? Eu sempre digo que, e aí uma vez eu estava fazendo um curso e eu ouvi um conceito de empreender que eu achei sensacional. A pessoa falou assim, ó, empreender é acertar o alvo. E eu falei, ué, mas acertar o alvo, isso tem tudo a ver com a palavra. Porque pecado é errar o alvo. Então, peraí, qual é o alvo? E aí veio essa reflexão. Qual é o meu alvo? Meu alvo no meu produto é ganhar dinheiro? Esse é o alvo? Será que você, como filho, como cristão, como alguém que decidiu viver Cristo na terra, será que acertar o alvo para você é fazer sua empresa prosperar, crescer, dar dinheiro, ter muitos funcionários e ser conhecido e famoso na terra? Ou será que o seu propósito, de acordo com Jesus, é outro? A própria palavra diz que é a vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o que está adiante, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A minha pergunta para você é, qual que é o seu alvo? Sabe o que é um empreendedor? É aquele que, independente do que ele esteja fazendo, ou seja, independente da função que ele esteja exercendo, ele acerta o alvo. E para acertar o alvo, você precisa de uma coisa: definir o alvo. A grande questão é que quando você abre uma empresa, geralmente você abre uma empresa pensando em um alvo. Se você abriu conforme o mundo, ok? Se você abriu conforme o mundo, você pensa em um alvo conforme o mundo. Mas a palavra diz que é não vos conformeis com o padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis e comproveis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a minha pergunta para você é, será que o alvo do seu negócio, da sua empresa ou do seu empreender é um alvo do reino? Ou será que você abriu, por exemplo, a sua empresa, como eu fiz várias vezes, você abriu sua empresa simplesmente para ter sucesso e provar para as pessoas que você tem algum valor? Entende a diferença agora? É que quando você decide empreender com a cultura do reino, a gente passa a ter um ingrediente do reino, um princípio do reino em tudo que nós fazemos. E aqui eu quero contar para você qual que é esse princípio. Mas antes de contar, eu quero fechar o conceito aqui de acertar o alvo. Então, para você acertar o alvo, você precisa definir o alvo. E a palavra te diz que o alvo é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, se o alvo é esse, a minha pergunta para você é como que o seu negócio, a sua empresa, você como empresário acerta o alvo por esse prêmio? Yuri, mas eu tenho uma concessionária de carro. Como é que eu vou fazer isso? É exatamente isso. Exatamente isso que eu faço no Método Elias. Eu mostro para as pessoas como elas conectam essa cultura do reino, essa visão de reino em qualquer produto, em qualquer negócio. Porque o que importa é a palavra ser pregada. Entenda o seguinte, talvez essa caneca aqui, ó, talvez ela possa entrar em casas que eu jamais vou entrar. Talvez, sei lá, esse adorno aqui de mesa, né, esse mundo aqui, ó, talvez ele possa entrar em lugares que eu nunca vou conseguir entrar. Mas ele pode entrar. Basta alguém comprar ele. Imagina se alguém compra e eu entrego isso. Imagina se a pessoa tem uma experiência de reino com isso. Yuri, mas como é que ela vai ter uma experiência de reino? É exatamente isso que eu ensino no Método Elias. É você conseguir construir, com base no teu produto, a propagação do reino na terra. Eu acredito que nós estamos no melhor momento, no momento de maior potencial para pregar o evangelho em todos os 4 cantos do mundo. Mas eu não acredito que a terra é plana, ok?
Eu não sou terraplanista. Por que, Yuri? Porque hoje é exponencial. As novas tecnologias. Hoje eu tenho alunos na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal, Argentina, Brasil. E eu falo do meu escritório. Antes, para eu pregar a palavra na China, eu tinha que ir lá na China. Agora não. Agora com essa ferramenta aqui, você consegue propagar o reino. A minha pergunta é como que você tem propagado o reino em tudo que você faz? A palavra diz que a sua luz brilhe diante dos homens, para que as obras das suas mãos sejam conhecidas diante deles, para que o nome do Senhor seja glorificado. De que maneira o Senhor é glorificado por meio do seu empreender? Ou você só tem um negócio porque você decidiu e essa ser a sua fonte de renda, a sua sustentação? Deixa eu te falar, Jesus morreu na cruz por você, para muito mais. Eu morri para que tenham vida e vida em abundância. Não é simplesmente para você viver uma vida tentando sobreviver, não. Não é sobreviver. Isso é a mediocridade que entregaram para você no mundo. Que disseram, não, é só você ter um produto e resolver alguma dor, algum problema da sua cidade. Eu falo, não, é só você ter um propósito e revelar o Pai ao resolver um problema da sua cidade. Entende a diferença? O seu foco e o seu anseio não está mais no dinheiro que lhe entra, porque o dinheiro que entra é o fruto do seu trabalho. O foco agora passa em estar em você propagar o reino pela terra, e isso basta. Porque a palavra diz em Isaías 55 que Deus dá semente ao semeador e pão ao que tem fome. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que Ele vai te dar semente para semear e pão para comer. Não é o resultado que garante a estabilidade, mas a dependência total daquele que criou todas as coisas e que prometeu para você que ia cuidar de você. Então não é o seu negócio que resolve o problema. Sabe o que resolve o problema? É a presença do Pai. Você precisa de uma palavra. Só uma palavra basta. Se você tiver uma palavra, e se você propagar, imagina todo dia você propagar o reino pela terra por meio de um produto. Agora imagina você não fazer isso de forma operacional, ou seja, colocando a sua mão na massa do ponto de vista de ir lá entregar o produto. Imagina pessoas do outro lado do mundo recebendo um produto e tendo uma experiência do reino sem você nem saber que elas estão vivendo essa experiência. Isso é incrível. Olha para a vida de Jesus. Jesus tinha um que deitava a cabeça no ombro dele, ele tinha mais dois, né? Que eram mais chegados, e depois ele tinha os 12, depois ele tinha os 75, e depois ele tinha as multidões. Agora eu te pergunto, será que Jesus conhecia as multidões? Não. Será que Jesus, você que está aqui hoje, você nem viveu com ele? Ele te conhece porque ele é Deus, mas ele nunca te viu tete a tete. Você nunca ouviu, talvez, tete a tete, bem provável que não. Mas você confia nele, você entrega tudo para ele. Então, quando a gente fala de empreender com a cultura do reino, eu preciso que você entenda isso. Existem princípios. E como eu prometi para você, eu quero entregar para você um princípio para que você consiga empreender com a cultura do reino. E o princípio, sabe qual é? É o princípio da intencionalidade. Isso mesmo. É fazer tudo como se fizesse para Deus. A palavra diz, não é pregar como se você pregasse para Deus. Ele não disse para você servir na igreja como se você servisse a Deus. Ele não disse para você dar comida, apenas comida aos necessitados, ajudar as viúvas, ajudar os órfãos, como se você fizesse para Deus. Ele disse, faça tudo como se fizesse para Deus. O problema é que a gente tem um dualismo, né? Uma dualidade na nossa mente que nos foi ensinada, não é culpa sua. Mas deixa eu te dizer, existe um problema, um sofisma que precisa ser quebrado. E o sofisma nada mais é do que quebrar essa barreira entre o sagrado e o secular, entre o ministério e a minha vida profissional. Deus morreu por você, por um filho. Não foi
por uma placa, não foi por uma empresa, não, ele morreu por filhos. Ele te vê como uma pessoa, como um filho em quem ele tem alegria, só isso, mais nada. Então entenda que empreender com a cultura do reino é exatamente você conectar aquilo que você faz de melhor, a sua história e principalmente a revelação de quem é o Pai na Terra. Imagina você não pregar em absolutamente nada, não sair uma palavra da sua boca, mas o seu produto descortinar, descobrir, desvendar ou revelar um atributo do Pai na Terra. Yuri, mas como assim? Como assim revelar um atributo do Pai na Terra? Como assim revelar o reino na Terra e propagar o reino na Terra? Eu vou te explicar agora como isso funciona e como isso é tão simples. Eu quero te contar uma história de um dos meus alunos, dos meus mentoriados. Nós já somos mais de 10 mil alunos no Método Elias. Pessoas que têm bebido dessa fonte de empreender com a cultura do reino. E olha que incrível. Pessoas não tinham imaginado como poderiam empreender e servir a Deus ao mesmo tempo. Que é empreender com a cultura do reino. É você entender que na palavra existem ensinamentos poderosos sobre empreendedorismo. Tem vários alunos, mas eu quero te contar em especial o caso de um. Ele já tinha um negócio, já empreendia, já tinha uma empresa estabelecida, já prestava serviço para os seus clientes. E aí, o que aconteceu? Ele entendeu que ele podia conectar. Era um pastor, no dualismo dele, ele era um pastor na vida secular. E ele tinha o negócio dele de arquitetura, engenharia, né? Engenheiro civil. Então ele construía as coisas, reformava as coisas. Depois que ele entendeu o propósito de vida dele, esqueceu o negócio e entendeu o propósito de vida dele, ele conseguiu conectar as duas coisas. Na próxima visita que ele fez a um cliente que ele já tinha, sabe o que aconteceu? Ele aumentou o contrato dele em 10 vezes. O recurso já tinha, a oportunidade já existia. Sabe por que ele não sabia? Ele não conseguia enxergar? Porque ele não entendia a visão de propósito de Deus para a vida dele, que o negócio dele, na verdade, era o ministério. Olha que louco isso. Era muito mais simples. Imagina o produto dele pregar. Imagina o produto dele revelar aos clientes dele a cultura do reino, os princípios do reino, os atributos do Pai, as virtudes de Jesus, o caráter de Cristo. É exatamente isso que a gente faz aqui. Algumas pessoas chamam isso de sacerdotes de mercado, né? Pessoas que representam o reino por meio de um sacerdócio de mercado. Pessoas que lideram por meio de produtos, de negócios. Eu gosto muito desse conceito, inclusive tem alguns livros que eu indico na minha mentoria para que as pessoas mergulhem um pouco mais nisso, né? Negócios de honra, negócio à luz da Bíblia, tem vários, né, que falam pobreza, riqueza e prosperidade. Então tem vários livros, inclusive dentro da minha mentoria lá, da Mentoria Connect, do Método Elias, a gente indica todos esses livros. Temos uma playlist lá de filme, de livro, de atividades para desbugar o seu cérebro, para destravar o seu cérebro, para entender que você é um só e que Deus olha lá do trono dele para você como um filho, e isso basta. Então, dentro desse processo, você vai entender o seguinte, que já estava tudo disponível para ele. Por que ele não enxergava? Porque ele ainda separava as coisas. Ele ainda tinha a vida dele e depois ele tinha o ministério dele. Ele tinha que pregar no domingo, acordar de madrugada para orar, jejuar. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, pelo contrário, tem que fazer isso, faça isso. Isso é bom para você. É para você se conectar mais com o Pai. Então, quando você faz isso, você se conecta melhor com Ele. E quando você se conecta, você descobre essas verdades. No Método Elias eu ensino, por exemplo, o sistema difuso. Você sabia que Deus instalou em você um sistema de adoração que faz com que você se conecte à sala criativa de Deus? Ele instalou isso em você, mas ninguém nunca te ensinou isso. O que é um empreendedor? Né? Que dizem por aí. Eu tenho uma mentoriada que ela é professora do maior curso de empreendedorismo do mundo, chamado Empretec. E ela disse o seguinte: Yuri,
É incrível o que a gente vê no Método Elias e na Mentoria Connect. É incrível empreender com a cultura do reino, porque por mais que eu dê essa aula há tanto tempo, eu nunca vi tamanha profundidade naquilo que você faz aqui. Sabe por quê? Porque a palavra é a verdade. Nada melhor do que a palavra para nos ensinar acerca de qualquer coisa, inclusive sobre empreender. Só que geralmente empreender a gente vai em busca de quê? A gente vai atrás das escolas, a gente vai atrás das universidades, vai fazer administração, a gente vai atrás dos Sebrais, e não tem nada contra o Sebrae, pelo contrário, né? Fui consultor do Sebrae, fui consultor de inovação no Sebrae durante 4 anos, fui consultor sênior no maior programa de inovação do mundo pelo Sebrae, então tenho muito a favor dele. Mas deixa eu te falar, você é filho, você vai para o mundo aprender a empreender quando o seu pai te ensina na própria palavra. A grande questão é que, como a minha vivência de empreendedorismo ela é grande já, porque eu já quebrei 7 vezes, eu não estou aqui para contar só as minhas vitórias, não. Estou aqui para contar principalmente os meus fracassos. Existe uma agenda hoje, que é a agenda do eu tenho tantos mil seguidores, né? É a métrica da vaidade. Deixa eu te falar, eu quero te contar no que deu errado. Eu quero falar, olha, dá certo assim, mas assim dá errado, porque você não precisa errar como eu errei. Você não precisa, por exemplo, escolher o seu negócio por uma emoção. Você não precisa escolher o seu negócio, o seu empreender, baseado em uma vontade de convencer as pessoas de que você vale a pena. Eu quebrei 6 vezes das 7. 6 vezes das 7. Por conta dessa intenção errada do meu coração. A própria palavra diz sobre isso. Do que se deve guardar, guarda o coração, pois dele procedem as fontes da vida. Ou seja, todo o processo decisório passa pela intenção do seu coração. E essa intenção determina o resultado. É intenção mais mecanismo é igual a resultado. Yuri, então como é que a gente fecha esse princípio do empreender com a cultura do reino? Entenda que a cultura do reino ela é baseada em princípios, ok? Princípios. No mundo dos negócios se fala em missão, visão e valores. A gente está falando em princípios, ok? Então a palavra ela é baseada em princípios. Você precisa aprender os princípios da palavra e aplicar no seu empreender. Seja no serviço público, seja na sua família, seja em um negócio, ou seja em absolutamente nada do que você ainda faz, porque às vezes você não tem nem produto, nem tem ideia. E aí eu posso te ajudar nisso também, a você aprender a criar produtos com a cultura do reino. E aí geralmente as pessoas pensam o quê? Produto com a cultura do reino é assim, eu vou vender o meu produto e eu prometo dar 50% do meu produto para missões. Isso é excelente. Isso é lindo, mas não é sustentável. Porque você está apoiando um produto de mercado em uma necessidade momentânea. Imagina o seguinte, você acha que alguém que não é cristão vai comprar o seu produto por este propósito? Não. Então, todo mundo que comprar já é filho. E aí você está pregando para filhos. Eu estou te chamando, brother, é para você servir sua cidade com a cultura do reino. Revelar o Pai, revelar a cultura dele, revelar o caráter de Jesus para qualquer pessoa. É pregar o evangelho, pregar as boas novas por meio do seu empreender. É para isso que eu estou te chamando. É para isso que eu estou aqui te ajudando. É para isso que eu estou aqui fazendo essa live com você, para você entender de uma vez por todas que não se trata de ser só empresário, mas de pregar a palavra o tempo inteiro, todo dia. E isso que é incrível. Você pode deitar a sua cabeça todo dia no travesseiro e falar: Pai, cumpri minha missão hoje. O propósito foi cumprido hoje. Aquela sensação de vazio, de inutilidade, estar trabalhando com alguma coisa que não faz o menor sentido, ela some, ela desaparece. Sabe por quê? Porque tem propósito. O seu produto, o seu serviço é carregado de propósito. Então esquece essa história de que empreender com a cultura do reino é você oferecer um produto e uma parte do faturamento você dedicar à obra. Não, não é isso. Não é isso. É você vender o seu produto, como eu tenho clientes
que vendem seus produtos. Porcelanato, que vende serviço de consultoria, que vende publicidade, que vende nutrição, que vende fisioterapia, que atendem pessoas de mercado, mas que entregam o reino para essas pessoas. E pasme a quantidade de testemunhos que a gente recebe de alunos que servem em suas cidades com a cultura do reino. E essas pessoas, elas ficam sedentas, porque, entenda, existe um vazio dentro de cada ser humano que só pode ser preenchido pela presença do Pai. Então não se trata apenas de construir um negócio, mas se trata de propagar o reino. E isso muda tudo. Porque não se trata de vender uma caneca e fazer ela me dar dinheiro. Se trata de revelar o Pai por meio de uma caneca e, consequentemente, Ele me dá semente para semear e pão para comer. E multiplicar, porque não plante pão e não coma semente. Semente não foi feita para alimentar. E nem pão foi feita para plantar. Então, a relação com o negócio, com o produto, se torna completamente diferente. E é simples, crente. É simples fazer isso. É porque ninguém nunca te ensinou. E eu estou aqui para te ensinar. Eu fui chamado para isso. Para ajudar você. Que às vezes tem uma ideia, às vezes tem vontade, mas não tem uma ideia. Você que já tem uma empresa, você que já tem um produto, mas que ainda não explodiu na terra, que ainda não conseguiu propagar. Você que tem um negocinho pequenininho, um comérciozinho, você tem uma padaria, uma pizzaria, você é uma boleira, você trabalha vendendo bolos. É impressionante como isso muda toda a história. Sabe por quê? Uma pessoa, um dos meus alunos fazia 8 vendas por mês. 8 vendas por mês. De um produto de ticket baixo. 8 vendas por mês. Em 3 dias, ela vendeu 83. Ela fez 83 vendas em 3 dias, simplesmente por ter entendido como conectar o reino ao produto dela em uma aula que ela assistiu. Aí você fala, meu Deus do céu, ela vendeu 10 meses de trabalho em 3 dias. Só que tem um detalhe, se você acha isso muito, nos próximos 27 dias, ou seja, 30 dias depois dessa aula que ela assistiu, ela vendeu 217 bolos. Achou muito? Então deixa eu te dizer o que aconteceu depois disso. Ela fechou a agenda dela por 3 meses. Ela não conseguia pegar nenhuma encomenda a mais, nenhuma venda a mais. E aí ela teve que fazer o quê? Se conectar com pessoas para construir o negócio dela. Entende? Ela explodiu porque ela entendeu que não se tratava mais de vender o bolo, mas sim de propagar o reino por meio do bolo. O bolo deixa de ser o fim e passa a se tornar a ferramenta, o meio. O bolo deixa de ser o produto e passa a ser o canal pelo qual a mensagem será entregue. Yuri, mas como que eu posso fazer isso de forma prática? É simples. Anota aí. Passo 1. Vou dar um passo a passo simples aqui. A gente já está indo para o final para eu abrir para perguntas. Passo 1. Passo 1. Anota aí. No que você é bom? Ou seja, qual é o produto? Qualquer produto. Ok? Passo 2. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito de vida? Esquece o produto, esquece o negócio. Seu propósito de vida. Aquele negócio que arde no seu coração, aquilo que você nasceu para fazer, que te faz acordar todo dia. Aí tem gente que vive uma vida medíocre dizendo bem assim, ó. Eu tenho a maior motivação do mundo. Sabe qual é? Os boletos chegando para eu pagar. Eu falo, ô meu irmão, você se motiva por conta de dívida, de boleto. Eu me motivo é pela cruz. Eu me motivo é por pregar o evangelho. Que acorda todo dia de manhã e fala, cara, hoje eu vou desafiar a mente para gerar pessoas com criatividade, amor e alegria. Isso que me ativa. Quando eu estou desanimado, porque entenda, eu fico desanimado. Entenda, eu fico cabisbaixo. Entenda, eu tenho medo também. Não sou diferente de você, não. Me dá uma raiva, cara. Não é raiva a palavra, não.
Mas eu fico indignado quando eu vejo pessoas aí que falam, não, eu não sinto medo. Que você não sente medo, você é um ser humano, rapaz. Jesus, que era Jesus, disse, Pai, se possível, aparta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O próprio Jesus, que era Deus na terra, o verbo que se fez carne, ele mesmo, naquele momento, quis fugir do propósito. Mas ele se submeteu à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele se submeteu àquilo para o qual ele foi lançado a essa geração. A minha pergunta para você é, até quando você vai ficar esperando, achando que o que resolve a sua vida é o dinheiro, é pagar o boleto? Deixa eu te falar, não é. Enquanto você achar que o que resolve a sua vida é o dinheiro, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser um escravo do dinheiro. E é contra essa mentalidade que eu estou aqui. Você é um filho, Jesus morreu, ele pagou um preço. As pessoas falam para mim, mas Jesus, a graça é de graça. Eu falo, ele pagou um alto preço, filho. Entenda que ele pagou um alto preço. Quando você fica que a graça é de graça, não é de graça. Ela só é de graça hoje porque Jesus morreu na cruz. Mas entenda, o preço foi alto. Alguém teve que pagar esse preço. Agora, minha pergunta para você é, você quer só o autor da sua fé? Ou você quer o autor e o consumador? O autor foi o Jesus da cruz. O consumador é o Espírito Santo, que está todo dia com você, consumando a sua fé diariamente. É de fé em fé. É cada passo de fé, é assim que você deve viver. E aí o cristão, isso que você precisa entender, é empreender com a cultura do reino, é exatamente isso. É propagar o reino pela terra, todo dia, com o autor e o consumador. É o verbo. É entrar em movimento pelo reino. É falar assim, Pai, eis-me aqui, Pai. Me inclua nos teus planos. Quais são os teus planos? Quais são os teus propósitos, Pai? Eu quero estar inserido nos teus planos. Pai, usa essa minha caneca. A caneca aqui é só um exemplo. Usa o meu bolo, usa o meu pão, usa a minha padaria, usa a minha pizzaria, usa a minha oficina mecânica, usa a minha consultoria, usa as minhas lives, usa o meu Instagram, usa o meu Clubhouse, use o que o Senhor quiser, Pai. Me usa, Pai, como ferramenta em tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. A única coisa que eu quero é propagar o reino. Então, empreender com a cultura do reino é você criar e resolver problemas todos os dias, buscando acertar o alvo sempre, mas entendendo que isso não é aleatório, não é com base no padrão do mundo, mas é com base em princípios intencionais do reino. Então você precisa de um produto, você precisa de um propósito e você precisa conectar essas coisas no movimento. Anota o 3 aí, você precisa criar um movimento. Yuri, como assim? Tudo que Deus criou tem movimento. Se você tem um propósito, se você tem um produto e fica sentado na cadeira da sua casa, não adianta nada. Você precisa entrar em movimento. E se você está aqui até agora, é porque eu sei que você quer entrar em movimento. Eu quero me colocar à sua disposição. Eu tenho um grupo de Telegram onde a gente conversa todo dia sobre empreender com a cultura do reino. A gente faz lives todas as quintas às 18 horas e 7 minutos, falando como essa live aqui que nós fizemos. Então esteja conosco toda quinta-feira. E todo dia no meu Instagram tem conteúdo sobre empreender com a cultura do reino. São vários conteúdos sobre comunicação, sobre marketing, sobre vendas, sobre dinheiro, sobre como você conceber produtos, sobre criatividade, sobre neurociência, tudo ligado ao empreendedorismo com a cultura do reino. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não me segue, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu te convido a você me seguir, marcar lá, compartilhar com geral. Essa live vai ficar salva, tanto no YouTube quanto no Instagram, eu vou deixar ela salva. Então vai lá, clica no compartilhar, escreve o que você aprendeu hoje. Yuri, por que eu tenho que escrever? Eu ensino isso para os meus alunos. Se você não escreve nos comentários lá o que você aprendeu, o seu cérebro não entende que aquela informação é importante. Sabe o que vai acontecer quando você dormir? Ele vai apagar essa informação do seu cérebro. E aí amanhã você voltou à mesma estaca que você estava hoje quando você acordou. Então, vai lá nos comentários, escreve lá, escreve o que você aprendeu nessa live. E também a gente vai postar agora no feed aí uma imagem e você vai lá e escreve e marca aí 1, 2 pessoas, ou não marca ninguém, mas vai lá e põe um foguinho lá, um soquinho,
faz o que você quiser, mas me ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. A gente coloca dinheiro aqui para chegar essa ferramenta em vocês, mas se vocês puderem me ajudar e ajudar a propagação do reino, clica no compartilhar, manda isso aqui para geral. Vou abrir para perguntas agora. Quem quiser fazer perguntas, eu vou responder aqui. Eu vou encerrar aqui a transmissão no YouTube e a gente vai ficar aqui só pelo Instagram para a gente conversar um pouquinho agora e eu ouvir cada um de vocês. Eu quero perguntas. Se você ficou com alguma dúvida, não ficou claro alguma coisa para você, você me diz aí, tá? Então eu vou encerrar aqui, ó. O YouTube está aqui, eu vou encerrar e aí a gente fica só aqui no Instagram, vou liberar aqui os comentários, ok?